Olá, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre extração. Essa é a última videoaula dessa disciplina, é o último capítulo, capítulo 11, e nós vamos falar sobre uma operação unitária chamada extração, que está bem presente na indústria de alimentos, assim como todas as outras que nós vimos também. Então vamos lá. A gente tem a extração sólido-líquido e líquido-líquido. A gente vai começar falando sobre a extração líquido-líquido e na metade da aula a gente vai para sólido-líquido. Então vamos lá. A extração é uma operação unitária, não tem reação química e ela é uma operação que visa separar. Separar o quê? Separar misturas homogêneas de líquidos, né? Então a gente quer separar um líquido de outro. Mistura homogênea quer dizer que esses líquidos são miscíveis, que eles se misturam. Por exemplo, etanol e água. São dois líquidos miscíveis. Então é isso que a gente quer separar. A gente quer separar dois líquidos miscíveis. O que a gente pode usar para separar, por exemplo, líquidos imiscíveis, líquidos que não se misturam? A gente já estudou isso, a gente usa decantação, centrifugação, né? Nesse caso, um líquido vai para baixo e outro vai para cima. Agora, quando a gente tem líquidos miscíveis, eles formam misturas homogêneas que não se separam por decantação. Então, a gente precisa utilizar um processo diferente, né? Um outro processo que a gente utiliza para separar líquidos miscíveis é a destilação. No caso, a extração e a destilação são usadas para separar líquidos miscíveis. A extração, geralmente, a gente usa quando a gente não consegue usar a destilação. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a destilação, porque de uma forma ou de outra vocês vão precisar saber o que é a destilação. Na destilação, eu tenho dois líquidos, por exemplo, água e etanol, água e álcool. A gente sabe que o álcool, ele evapora, se vaporiza com muito mais facilidade do que a água. Então, na destilação, o que a gente tem? A gente tem um equipamento, né? Dentro desse equipamento, a gente coloca a mistura de água e etanol, que a gente quer separar, e a gente aquece essa mistura. Como o etanol ele se vaporiza com mais facilidade, a gente usa uma temperatura abaixo do ponto de ebulição da água, né, que vai vaporizar somente o etanol. Então, o etanol ele vai virar vapor, ele vai ser coletado no topo do equipamento e a água continua no estado líquido e é coletada no fundo do equipamento. Isso é a destilação, explicando de uma maneira bem simples para vocês, tá? Quando que a gente não consegue separar dois componentes por destilação? Quando, por exemplo, um deles é termossensível, ou seja, ele se degrada com baixas... Se eu aumentar a temperatura da forma que eu preciso, eu vou degradar o componente, então eu não posso usar a destilação. Ou quando esses dois componentes que eu quero separar, eles se vaporizam, né, em temperaturas muito próximas. A água e o etanol, eles se vaporizam em temperaturas bem diferentes. Então, a gente consegue separar por destilação. Agora, substâncias que se vaporizam em temperaturas muito próximas, a gente não consegue. Aí, então, a gente utiliza a extração. Como que funciona a extração? Então, tá aí, ó, a gente usa a extração quando a gente não consegue separar por destilação, geralmente, tá? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Em um laboratório, eu tenho dois líquidos miscíveis, o líquido A e o líquido B. Eles estão misturados, né, um no outro, e eu quero separar esses dois líquidos. Pode ser que o meu interesse seja no líquido A ou que o meu interesse seja no líquido B. Não sei, depende do caso. Ou que o meu interesse seja nos dois líquidos. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um líquido C, que eu estou chamando de C. Esse líquido C é imprescindível que ele seja miscível apenas em um desses dois componentes. No exemplo aqui, eu estou dizendo que o líquido C é miscível apenas em A. E ele é immiscível, ou seja, ele não se mistura com B. Isso é imprescindível na extração, tá? Por que se chama extração líquido-líquido? Porque eu estou usando um líquido para separar outro, tá? Esse líquido C aqui, ele se chama solvente. Solvente é o líquido extrator. É o líquido que vai fazer a extração. O que vai acontecer? Esse líquido C, ele é miscível em A. O A tem que ter mais afinidade por C do que por B. Então, o C aqui, ó, ele vai solubilizar o A. É como se o C roubasse, como se o solvente roubasse o A de B. Então, tá aqui, ó, o A, ele tá misturado com o C, tá vendo?
E o B ainda tem um pouco de A, tá? Só que aqui tem muito pouquinho de A, nesse B aqui. O C roubou a maior parte de A. E por que tem duas fases? Vocês estão vendo aqui que a gente obteve aqui duas fases? Porque justamente o C não se mistura com o B. Então, obrigatoriamente, eu vou formar aí duas fases. A parte do que tem o solvente, no caso o C, né, o solvente e o componente que foi extraído, a gente chama de extrato. É só lembrar, extrato é o que foi extraído. E o restante a gente chama de rafinado, né? Então, no rafinado, a gente tem o componente que não foi extraído, no caso o B, e a gente tem um restinho do outro componente, né? Porque a gente nunca consegue extrair completamente tudo. Então, o rafinado, ele é composto pela mistura original, né, A e B, mas com apenas uma pequena quantidade de A. A maior parte de A foi para o líquido C. Agora, o que a gente faz depois disso, né? Primeiro, a gente precisa esperar um tempo para que essa decantação ocorra, para que essa separação de duas fases ocorra. Então, a gente precisa deixar isso aqui em repouso por um tempo. Depois, né, então formam duas fases immiscíveis. Depois a gente segue com a separação. Aqui eu estou usando um funil de laboratório, um funil de decantação. Nesse funil eu deixo isso aqui em repouso. O A e C, como nesse caso aqui, como ele é mais denso, ele vai para baixo. E a mistura A e B, como é menos densa, vai para cima, né? Então eu abro a torneirinha aqui e descarto o A e C aqui nesse becker. E o A e B eu descarto em outro becker. Ok, agora eu tenho aqui dentro desse becker A e C. Como que eu faço para separar esse A e C? Porque eu quero A e B separados, né? Eu não quero A com C, A com B, não. Eu quero A de um lado, B do outro e eu quero o solvente C também separado, porque eu quero reaproveitar esse solvente C depois em uma outra extração. Então, agora eu tenho que separar A e C, né? Nesse caso, eu vou usar uma destilação. Para que isso aconteça, o C tem que ter a volatilidade bem diferente de A. Então, a substância C, eu tenho que escolher um solvente que tenha a solubilidade bem diferente da substância que ele vai extrair. Porque assim eu consigo separar esse solvente da substância extraída tranquilamente por destilação. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou escolher o meu solvente. Esse solvente, ó, ele tem que ser miscível apenas em um dos componentes e immiscível no outro componente, tá? Ele tem que ter a volatilidade bem diferente do componente que ele está extraindo, porque eu preciso separar ele desse componente depois. Então, na destilação, entra A e C aqui na torre de destilação. Eu aqueço essa mistura. O C, nesse caso aqui, o C tem maior volatilidade, ou seja, ele evapora mais facilmente, então ele vai virar vapor. Eu vou usar uma temperatura aí adequada para que somente o C evapore e saia no topo do destilador e no fundo, no estado líquido, saia o A. Então, eu uso uma temperatura que somente o C evapore e o A não. Ok, agora eu quero separar também essa mistura A e B aqui, ó, né? Vamos supor que esse B aqui, eu quero B puro. Eu não quero B com um pouquinho de A, eu quero B puro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mistura A e B e vou fazer uma nova extração. Essa nova extração, o C que for aplicado ali, vai recuperar ainda um pouquinho mais de A. E aí eu posso, inclusive, usar esse C aqui, ó. Usar esse solvente que foi recuperado aqui. Então, esse solvente C é aplicado novamente aqui, nessa mistura. E aí, ele termina de roubar o pouquinho de A que tinha ali. E aí, então, eu vou conseguir um B quase que totalmente puro. Inclusive, por exemplo, vamos supor que a substância valiosa aí seja o A, né? Fazendo essa nova extração, eu consigo recuperar esse restinho de A que ficou aqui nessa mistura. Então, nesse caso, quando a gente faz uma nova extração, uma segunda extração, uma terceira extração, quantas forem preciso, a gente tem uma extração em multiestágio, né? Se a gente faz a extração mais de uma vez, a gente chama isso de extração multiestágio.
Agora, se a gente faz a extração somente uma vez, a gente chama de extração simples estágio. Quando que eu vou usar multi-estágio ou quando que eu vou usar simples estágio? Eu vou usar multi-estágio se eu quiser um negócio cada vez mais puro, se eu quiser uma separação cada vez mais eficiente. Se a extração simples estágio não satisfazer o que eu preciso, então eu vou usar a multi-estágio. Aqui está um processozinho, tá? Bem simplificado. É a mesma coisa que no caso anterior, só que um fluxograma um pouco mais elaborado. Então, olha só, eu tenho uma solução, uma mistura de líquidos A e B aqui. E eu tenho um solvente, o solvente no slide anterior eu chamei de C, aqui eu estou chamando de S, tá? O solvente S, que eu vou usar para separar essa mistura A e B. No caso aqui, o que vai ser extraído é o A. E o que não vai ser extraído pelo solvente é o B. Então, o A eu chamo de soluto, tá? Não pode esquecer isso. E B eu chamo de diluente. Então, soluto é o que eu quero extrair da mistura. Então, eu vou pegar essa mistura A e B com o solvente S e vou botar tudo num misturador. Esse misturador serve para deixar todo mundo em contato, né? Você precisa de um contato eficiente entre a solução e o solvente. Então, vai ficar aqui no misturador por um tempo. Depois de um tempo, né, é aqui no misturador que ocorre a extração. Depois de um tempo, você vai para um equipamento chamado decantador. Nós já vimos decantação nas aulas anteriores. E vai ficar em repouso por um tempo. Então, depois de um tempo, você vai ter, no caso aqui embaixo, o rafinado. Lembra que rafinado é o que não foi extraído. No caso aqui é o B, que não foi extraído, e um pouquinho de A. E em cima a gente tem o extrato, que é o solvente S, mais o que foi extraído, que é o soluto A. Esse rafinado, se eu quiser ele mais puro, se eu quiser tirar esse restinho de A que tem aqui, tirar cada vez mais, isso aqui segue para outra extração, né? Volta aqui para o misturador e faz-se uma nova extração. Agora, esse extrato aqui, eu tenho que separar o S do A, né? Então, isso aqui vai para uma destilação. Para isso, o S tem que ter volatilidade bem diferente do A. Então, eu tenho que escolher um solvente que vá com esse pré-requisito. Isso aqui vai, então, para destilação. Aí, em cima do destilador sai o solvente. Embaixo do destilador sai o soluto A. Ok, agora vamos falar um pouquinho do solvente. O solvente tem vários pré-requisitos para ele ser escolhido, né? A gente precisa encontrar um solvente ideal para cada processo de extração. Então, cada processo vai ter um solvente adequado. Depende da mistura que eu estou querendo separar. Então, ó, o solvente ele tem que ter uma grande afinidade pelo soluto, no caso o soluto A. É claro, né? Se ele quer extrair o soluto A, ele tem que ter afinidade por ele. Geralmente, aqui vale a regra semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, se o meu soluto é polar, eu vou usar um solvente polar. Se o meu soluto é apolar, eu vou usar um solvente apolar. E por aí vai. Tem que ser totalmente immiscível como diluente B. Diluente é aquilo que eu não quero extrair. Então, o solvente tem que ter muita afinidade por A e ser totalmente immiscível com B. Às vezes, gente, isso aqui vai me dizer a seletividade daquele solvente. Então, seletividade é a capacidade que ele tem de ter afinidade somente com um componente e com o outro não, né? Ele é seletivo, ele só gosta de um, mas não gosta do outro. Aí, olha só, essa immiscibilidade de S com B, né, do solvente com aquilo que eu não quero, ela tem que ser boa, né? Eles têm que ser immiscíveis. Isso vai facilitar na decantação. Essa decantação aqui só ocorre porque o solvente não se mistura com o B. Aí essa decantação ocorre de forma eficiente. E para isso é importante também que exista uma boa diferença de densidade entre as densidades do solvente S e do diluente B. Por quê? Lembra que na aula de decantação, quanto maior é a diferença entre os dois, mais rápida vai ser a separação. A separação entre água e óleo, ela é bem eficiente, ela é bem rápida, porque a água tem uma densidade muito diferente da densidade do óleo.
Então essa separação ela é rápida. Então é importante que o solvente e o diluente tenham densidades bem diferentes. Facilidade de recuperação do solvente. Isso aqui eu estou falando dessa etapa aqui, ó, de destilação. Para que essa destilação ocorra, para que eu consiga separar S de A, é importante que o S, isso eu já falei, é importante que o S e o A tenham volatilidades bem diferentes. Nesse caso, eu vou conseguir evaporar o S e o A vai ficar. Se eles tiverem volatilidades iguais, eu vou evaporar os dois juntos e aí não vai separar nada. É importante também que o solvente S, ele não tenha um ponto de ebulição muito alto, porque eu quero evaporar ele dentro do destilador. Se ele tiver um ponto de ebulição muito alto, eu vou precisar fornecer muita energia para aquecer aquilo ali numa temperatura muito alta, para que ele consiga evaporar. Então é importante que ele consiga evaporar, que ele não tenha um ponto de ebulição tão alto, para que eu não precise fornecer tanta energia, não tenha tanto gasto energético assim. O solvente, ele não pode ser reativo, ele tem que ser inerte. Se ele reagir com A ou com B, ele está destruindo, ele está transformando A e B em outras coisas que eu não quero. Então ele não pode ser reativo, ele tem que ser inerte. Não pode ser corrosivo para não estragar os equipamentos e tem que ter um custo baixo para que o processo seja viável economicamente. O solvente ideal geralmente é inatingível, né? É muito difícil que eu consiga atender a todos esses critérios aqui. Agora a gente vai falar sobre alguns equipamentos que fazem a extração líquido-líquido na indústria, equipamentos industriais. O que eu mostrei para vocês ali no primeiro slide são vidrarias que a gente faz extração em laboratório de química, né? Mas aqui a gente vai falar sobre equipamentos industriais mesmo que fazem essa extração em larga escala. Um dos equipamentos mais simples que a gente tem são os misturadores decantadores, né? Ele é formado por dois recipientes. Um misturador, que é um tanque, que tem um agitador aqui, tá vendo? E depois um decantador do lado. Então, no misturador a gente entra com solvente e entra com a mistura que a gente quer separar. E aí deixa aqui por um tempo, agitando. Depois, essa válvula é aberta, essa mistura vem aqui para o decantador. No decantador, eu vou ter a separação de fases, né? De um lado vai ficar o solvente, o extrato, né? E do outro lado, em cima ou embaixo, o rafinado. E aí eu deixo ali no decantador por um tempo e aí eu coleto o extrato de um lado e o rafinado do outro. O rafinado aqui ele está chamando de resíduo, mas não necessariamente é o resíduo. Às vezes o que eu quero está lá no rafinado. Esse processo aqui ele pode ser contínuo ou em batelada, contínuo ou descontínuo. Se ele for contínuo, tem solvente e mistura entrando aqui o tempo todo e saindo o tempo todo e indo para o decantador o tempo todo. E o tempo todo está saindo extrato e está saindo rafinado, tá? O tempo que a mistura vai permanecer aqui no misturador depende do tamanho do misturador. Se eu tenho um misturador muito grande, aquela moléculazinha que entrou ali, ela vai demorar para achar a saída do misturador. Então, ela vai ficar mais tempo ali rodando. Então, o tempo de residência, no caso dos processos contínuos, depende do tamanho, do volume do misturador. Agora, no caso dos processos descontínuos, essas duas etapas podem ser feitas, as duas, dentro de um só equipamento. Como assim? Pensa bem, eu não preciso de dois equipamentos, eu posso fazer tudo em um só equipamento. Como? Eu alimento aqui com solvente mais a mistura, fecho, paro a alimentação, fecho, ligo a agitação, né? Tá tudo fechado, as entradas e as saídas, deixo o negócio agitando ali por um tempo. Depois do tempo de agitação, eu paro a agitação e deixo ali em repouso, nesse mesmo equipamento, em repouso, para que ocorra a decantação. Depois do tempo de repouso, eu abro uma tubulação em cima para retirar, uma tubulação embaixo, né, para retirar a fase de baixo. Quando a fase de baixo for toda retirada, eu tiro a fase de cima. Pronto. Então, nos casos em batelada, não preciso de dois tanques, eu posso ter apenas um. Cada conjunto misturador-decantador corresponde a um estágio. Então, por exemplo, se eu quero fazer essa extração, eu fiz a extração em batelada,
Não gostei do resultado, eu preciso de algo mais puro, eu preciso de uma separação melhor, então eu pego esse extrato e o resíduo e faço uma outra extração. Então, eu vou precisar de um outro conjunto desse aqui, bem aqui do lado. Então, cada conjunto aqui é um estágio. Aí, uma das desvantagens desse equipamento é o grande espaço físico requerido para a sua instalação. Então, é um equipamento, para ele ter uma capacidade satisfatória, ele acaba ocupando um espaço grande no chão de fábrica, né? Maior em comparação com os outros equipamentos. E ele não é muito eficiente também não, tá, gente? Justamente porque ele só tem um estágio. Se você quiser outro estágio, você precisa de um outro conjunto. Então, ele não é muito eficiente. A gente vai ver nos extratores mais pra frente que a gente consegue ter vários estágios em um mesmo equipamento extrator. Aí, gente, caso eu precise de uma separação muito boa, né, e eu percebo, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar, isso aqui não foi suficiente para minha separação, e aí nesse caso eu tenho que fazer outro estágio. E aí eu preciso de outro conjunto desse daqui, né? E aí, então, eu tenho outro estágio aqui na frente. E aí, eu percebo que mesmo com esse outro estágio, a minha separação ainda não foi satisfatória. Eu preciso de uma separação melhor ainda. Então, eu vou usar um terceiro estágio. E aí, eu vou percebendo que eu preciso usar vários estágios. Nesse caso, quer dizer que, então, esse equipamento aqui, ele não está satisfazendo. Ele não é mais adequado. Então, em vez de eu usar tanques de agitação, que é esse caso aqui, ó, eu vou usar colunas de extração. As colunas de extração, o próprio nome já fala, o tanque de agitação é um tanque onde eu tenho agitação, igual vocês estão vendo aqui. A coluna de extração é um cilindro, assim, é uma coluna mesmo, e aí a extração ocorre nessa coluna, a gente vai ver aqui uns desenhos. Como é que é essa coluna de extração? Por que eu uso coluna de extração nesse caso, quando eu percebo que o tanque de agitação não satisfaz os meus requisitos, né? Por que eu uso a coluna de extração? Porque a coluna de extração, a extração é mais eficaz, ela é mais efetiva, ela ocorre de forma melhor. A coluna de extração é um equipamento cilíndrico, né, longo. O líquido, aí a gente tem dois líquidos entrando, né? A gente tem a mistura e a gente tem o solvente. A mistura e o solvente, um é mais denso que o outro, né? Não sei qual que é mais denso, depende do caso. O líquido mais denso, ele entra por cima e ele percorre toda a coluna e ele sai embaixo. O líquido mais leve, ele entra por baixo e sai em cima. Por que o líquido mais leve entra por baixo? Porque é muito mais fácil eu subir um líquido mais leve, menos denso, do que eu subir um líquido mais denso, né? Então, por isso que o líquido leve entra embaixo e sai em cima. E percebam que eles escoam em sentidos opostos. Ou seja, o líquido azulzinho vai de cima para baixo e o líquido verdinho vai de baixo para cima. Ou seja, eles escoam nesse sentido assim, né? Em sentidos opostos. Esse tipo de escoamento a gente chama de escoamento em contracorrente. Quando eles escoam no mesmo sentido, a gente chama de escoamento cocorrente. No caso dos extratores, o escoamento é contracorrente. A gente tem outra coisa também chamada de fase contínua e fase dispersa. Nesse caso, o que seria a fase contínua e a fase dispersa? Entram dois líquidos, né? O solvente mais a mistura. Um deles é a fase contínua e o outro é a fase dispersa. A fase contínua é aquele líquido que desce, igual como se fosse numa torneira. Numa torneira aberta, o líquido desce livremente. Ou sobe, né? A fase dispersa, o líquido ele é pulverizado. Ele é como se fosse... igual aquele negocinho que a gente usa em casa, o spray, né? Que joga água, né? Que a gente usa para limpeza, para passar roupa e tudo mais. A gente está deixando o líquido disperso, a gente está dispersando o líquido na forma de gotículas. Geralmente, a gente usa o líquido menos viscoso para a fase dispersa, justamente porque um líquido muito viscoso, é difícil você dispersar um líquido muito, muito viscoso. Então, a gente usa o líquido menos viscoso na fase dispersa. É isso mesmo.
Aqui, gente, tá. Agora a gente vai entrar em um outro tipo. Aqui a gente viu esse equipamento aqui até agora. Esse equipamento é do tipo tanque. Agora, os equipamentos que a gente vai ver pra frente são equipamentos em que a gente utiliza colunas de extração, que são mais eficazes na separação. A primeira delas é a coluna de pratos. Então, a gente tem uma coluna aqui, tá vendo? É um formato cilíndrico, comprido. O líquido pesado entra em cima e sai embaixo. O líquido leve entra embaixo e sai em cima. O que que tem dentro dessa coluna? A gente tem pratos dentro dessa coluna. Pratos é como se fossem superfícies, né? Essas superfícies, percebam aqui, ó, que elas são perfuradas. Tá vendo? Tem uns pontinhos aqui. Cada uma dessas superfícies é um prato. Para que serve esse prato? Esse prato serve para facilitar o contato entre os dois líquidos, porque a gente precisa que esses líquidos entrem em contato. O líquido pesado, ele vai cair aqui, ele vai passar pelo primeiro prato, vai cair, vai passar por outro prato, vai cair, vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai descer um pouquinho também nesses buraquinhos. O líquido leve, ele vai subir assim, ó, nesse sentido aqui. Tá vendo? Ele vai passar pelas perfurações do prato. Aí, quando ele passa pelas perfurações do prato, ele encontra com o líquido pesado. E aí, é nesse encontro, né, eles vão se aglomerar aqui embaixo dos pratos. Ó, eles vão se aglutinar, as gotículas vão se aglutinar aqui embaixo dos pratos. E nesse momento, vai ocorrer a extração, a troca de massa, né? O soluto vai sair do líquido original e vai para o solvente. Cada um desses pratos ocorre uma separação. Então, é como se cada um desses pratos fosse um estágio, né? Aí, gente, quanto mais pratos eu tenho, quanto mais comprida é a minha coluna, mais eficiente é a separação. Então, se eu quero uma separação mais eficiente, né, existem engenheiros que fazem os cálculos das colunas. Ó, uma coluna com tantos pratos e com a altura X, ela vai conseguir fazer tanto de extração para aquele caso ali, né? Aqui é a mesma figura, só que uma forma diferente, mas a figura é a mesma, tá? É o mesmo caso. Isso aqui, essas frases aqui, ignora por enquanto. Isso aqui é do outro tipo de equipamento. Então, acho que é isso. Tá, coluna de pratos é isso. Agora, coluna de sprays. Na coluna de sprays, eu tenho a mesma coisa. Um equipamento cilíndrico, no formato cilíndrico, comprido, né? O líquido pesado entra em cima e sai embaixo. O líquido leve entra embaixo e sai em cima. Aí, ó, o líquido pesado, ele vai para baixo. Essa coluna aqui, ela é vazia, por dentro é uma torre vazia, não tem pratos igual na coluna de pratos, ela é vazia. O líquido leve, ele vai de baixo para cima e o líquido pesado vai de cima para baixo e os dois se encontram. Aí, gente, aqui a gente tem o conceito de fase contínua e fase dispersa. Um deles é disperso e o outro é contínuo. Não tem regra aqui, tá? Se a fase pesada for dispersa, ela vai ser dispersa aqui com esse equipamento aqui, que é um distribuidor. Esse distribuidor tem a função de dispersar a fase. Então, você tem ele embaixo ou tem ele em cima. Ele vai ser usado em cima se o líquido pesado for a fase que você quer dispersar. E ele vai ser usado embaixo se o líquido leve for a fase que você quer dispersar. Esse equipamento não tem ele é bem simples, tá? Justamente porque é uma torre vazia, a única coisa que você precisa é do distribuidor. E por ele ser simples, ele acaba apresentando uma baixa eficiência para que você consiga uma extração. Baixa eficiência em comparação com as outras torres, tá, gente? Com as outras colunas. Caso você queira uma extração de uma alta eficiência, você vai ter que fazer um equipamento mais alto. Então, por exemplo, você vai precisar de um equipamento desse aqui, muito mais alto que esse aqui, para conseguir a mesma separação. Depois a gente tem as torres empacotadas. O que são essas torres empacotadas? É uma torre também, uma coluna, só que o líquido pesado entra em cima, sai embaixo, o líquido leve entra embaixo, sai em cima.
Só que qual é a diferença? A diferença é que essa torre, ela não é vazia por dentro. Ela tem um enchimento. Enchimento de quê? De algum sólido poroso. Então, a gente enche essa coluna com algum sólido. Esse sólido tem que ser um sólido inerte. Ele não pode interagir com os componentes, com o líquido. Ele só serve de apoio. Ele serve como interface para que a gente tenha maior contato entre os dois líquidos. Então, ó, ele aumenta a área de contato entre os líquidos. Ele é um apoio. Então, é isso. Qual é a desvantagem nesse caso? Esse sólido aqui, ele tem que ser um sólido poroso, ele tem que permitir a passagem do líquido leve e do líquido pesado, né? Senão o líquido não vai conseguir passar e a extração não vai ocorrer. Quais são as desvantagens? Você não pode utilizar líquidos muito viscosos, porque eles vão ter dificuldade para passar aqui pela torre. E você também não pode usar líquidos contendo sólidos. Sólidos, né, aqueles líquidos, principalmente alimentos que têm partículas sólidas ali no meio. Porque as partículas sólidas vão ficar grudadas no sólido, né, no enchimento, e não vão conseguir percorrer. Então, você não pode usar nem para líquidos muito viscosos, nem líquidos contendo sólidos. Depois, último, ó, coluna de discos rotativos. O que ela é? É uma coluna, uma torre. A fase leve entra embaixo e sai em cima. A fase pesada entra em cima, sai embaixo. Aí, o que a gente tem? A gente não tem uma coluna vazia, não. A gente tem uma coluna com... Tá vendo isso aqui, ó? Aqui tem vários compartimentos, ó. Cada um disso aqui é um compartimento. Esses compartimentos, tá aumentado aqui, tá vendo, ó? Eles são formados por um disco em cima, tá vendo? E um disco embaixo, né? Esse disco aqui é como se fosse um CD, um disco de CD perfurado no meio, né? E eles vão formar um compartimento, assim, vai ficar um embaixo e um em cima e forma um compartimento. O líquido, ele consegue passar entre um compartimento e outro porque os discos são perfurados no meio, né? Então, o líquido consegue passar. Só que antes de passar pelo compartimento, ele fica parado ali no meio. E ele fica parado ali no meio, aqui a gente tem um disco rotativo que fica agitando. Então, entre um compartimento e outro, o líquido ele vai ficar agitando ali. Então, aqui a agitação, ela é muito... O contato entre os líquidos é muito eficiente, porque a gente tem uma boa agitação aqui. Mesma coisa, quanto maior a altura da torre, quanto maior o número de compartimentos, mais eficiente é a minha extração. Aí, ó, esses discos, eles são ligados a um eixo. Os discos rotativos são ligados a um eixo. Esse eixo gira, fazendo girar todos os discos rotativos. A gente tem os discos fixos, que fazem a separação das camadas, dos compartimentos. E os discos rotativos, que fazem a agitação. Aqui eu trouxe um exemplo de extração na indústria de alimentos, só para a gente ter uma noção, né, de como é que ela é utilizada. É claro que a gente tem muitos outros exemplos, tá, gente? Eu trouxe só um para a gente ver aqui, ó. É a desacidificação dos óleos vegetais. Como é que funciona isso? O óleo de soja, ele é retirado da soja. A soja é um grão, é uma oleaginosa, ou seja, ela tem uma grande quantidade de óleo dentro dela. Então, esse óleo, essa soja é prensada e esse óleo sai da soja. Só que o óleo que sai, ele é ácido, porque ele tem dentro dele ácidos graxos livres. É um ácido orgânico. Não vou falar, né, não vou entrar em detalhes de como que é esse ácido. Esse ácido, se for para a mesa do consumidor, o consumidor não vai gostar, né? Ele vai dar acidez ao óleo. Então, esse óleo, você precisa, entre outros tratamentos, tá? Esse não é só o único tratamento, mas você precisa retirar esses ácidos do óleo, né? Então, aqui, ó, o óleo, ele sai com esses ácidos. E essa retirada de ácidos é feita através da extração com etanol. Por que eu uso etanol? Porque esses ácidos, eles têm afinidade com o etanol. Então, quando o etanol passa pelo óleo, ele vai carregar com ele os ácidos. E aí o óleo vai sair
100 ácidos. Aí eu faço aí a quantidade de estágios que for preciso até eu atingir o padrão de qualidade para o óleo de soja que eu quero vender. Agora a gente vai para a extração sólido-líquido, né? A gente viu líquido-líquido, agora sólido-líquido é muito parecido, os equipamentos são um pouco diferentes, tá? Então a gente vai ver alguns equipamentos. Então vamos lá, ó. Eu tenho um sólido. Esse sólido é composto, né, por várias substâncias ali. E uma dessas substâncias eu quero extrair, eu quero retirar desse sólido. E por isso eu chamo ela de soluto. Então, soluto é o componente do sólido que eu quero extrair, que eu quero retirar. Aí eu vou usar um solvente líquido, né? Por isso que se chama extração sólido-líquido, porque eu tenho um solvente líquido sendo aplicado num sólido. Então, o soluto, ele é sólido também, mas o solvente, quando ele passa por aqui, ele vai solubilizar o soluto, somente o soluto, o restante não. Então, esse solvente, ele tem que ter afinidade, ele tem que solubilizar somente o soluto que ele quer, não as outras substâncias que eu não quero, não. Aí, olha só, soluto, vamos lembrar aqui, ó, soluto é o que eu desejo extrair. Solvente é o líquido que eu estou usando para extrair, é o líquido extrator. Então, o solvente vai sair aqui, ó, solvente líquido mais o soluto. Então, é muito semelhante com a extração líquido-líquido. Então, a gente faz extração líquido-líquido dentro de casa toda vez que a gente vai passar um café. Então, quando a gente passa o café, o que a gente tem nos grãos de café? A gente tem a parte insolúvel, que é a borra de café quando fica lá depois. Quando a gente passa um café, a gente joga água aqui, não é? Essa água é o solvente extrator, é o líquido extrator, é o solvente líquido. E o café são os sólidos, né? São os grãozinhos sólidos. Então, dentro desses grãozinhos sólidos, a gente tem uma parte que é insolúvel na água, que é a parte que fica no filtro, que é a borra de café, e a gente tem uma parte que é solúvel na água. Essa parte que é solúvel vai vir junto com a água. Então, a água, quando ela passa pelo café, ela carrega tudo que é solúvel nela. Um desses componentes, por exemplo, é a cafeína. A cafeína é solúvel na água, né? Então, a água, quando passa, ela carrega a cafeína. Se a cafeína não fosse solúvel na água, o nosso café seria descafeinado, no caso, né? O que não é o caso, porque a cafeína é solúvel na água. Aqui nessa figura aqui, ó, a gente está vendo duas operações unitárias diferentes. A gente está vendo uma extração sólido-líquido e a gente também está vendo uma filtração. Aqui, ó, nessa figura aqui, que é um chá, né? No chá, o chá também é uma extração sólido-líquido. Quando a gente joga a água aqui, ó, a água fica toda amarelinha, porque ela extraiu substâncias ali do chá. Chimarrão também é uma extração... O chimarrão é basicamente um chá, né? É uma extração sólido-líquido também. Aqui tem uma figura bem simples mostrando como é que funciona, ó. Aqui eu tenho o sólido, 3 partículas de sólido. Dentro desse sólido tem o soluto que eu quero extrair, que está sendo representada por essas bolinhas aqui, tá vendo? E aí, então, esse sólido, essa partícula de sólido é imersa no solvente. E aí o solvente vai ficar ali agindo por um tempo. E aí, à medida que ele vai ficando ali agindo, esses solutozinhos, eles vão saindo do sólido e indo para o solvente, porque eles têm mais afinidade pelo solvente do que pelo sólido. Então, depois de um certo tempo, isso vai ocorrer até que a gente atinja o equilíbrio. Aqui tem um exercíciozinho bem simples, ó. Enumere a ordem das etapas do processo de extração sólido-líquido. Então, ó, primeira coisa... solvente entra em contato com a superfície da partícula que contém o soluto. Então, a primeira coisa é você botar sólido e solvente em contato. Então, esse aqui é o primeiro. Depois, solvente penetra e se difunde na matriz do sólido. Então, o solvente ele tem que entrar ali no sólido, porque tem muita coisa ali dentro, ele não fica só na superfície. Ele entra ali no sólido, nos poros do sólido. Então, esse aqui é o número 2. Aí, quando ele
entra no sólido, ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar o soluto. Então, o soluto entra em contato com o solvente. Aí, quando o soluto entra em contato com o solvente, o soluto é solubilizado pelo solvente e transferido para o meio líquido, né? Então, ele sai do sólido e vai para o líquido. Então, esse aqui é o 4. Fatores que influenciam a extração sólido-líquido. Então, eu botei aqui 4 fatores, mas a gente tem outros, tá? Eu botei os principais. Dimensão da partícula, ou seja, o tamanho das partículas. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, essa partícula aqui inteira, o solvente ele vai ter dificuldade de entrar, de penetrar aqui, né? Essa partícula ela tem uma área superficial pequena. Agora, se eu pego essa partícula e divido ela em 4 pedacinhos, fica mais fácil para o solvente atuar. Se eu pego esses pedacinhos e divido em vários outros pedacinhos, fica mais fácil ainda, né? O solvente, é muito mais fácil o solvente entrar aqui no meio do que ele entrar aqui no meio, né? Então, essa partícula aqui, ela é essa partícula aqui, é moída, né? Aí, olha só, então, quando eu tenho esse caso aqui, a extração ela é muito mais eficiente, muito mais rápida. Só que tem um problema. Se eu tenho partículas sólidas muito pequenas, muito finas, eu vou ter problema na separação. Que separação? Depois que ocorre a extração, né, que o solvente entra em contato com o sólido e faz a extração, eu preciso separar o sólido do solvente. No caso do café, a gente usa um papel de filtro, né? A gente usa um pano para fazer essa separação. Então, toda vez que eu faço a extração sólido-líquido, eu preciso separar o sólido do líquido, depois que a extração termina. Essa separação fica complicada se eu uso partículas muito finas, né? Porque eu acabo entupindo os poros do filtro. E aí a separação fica mais lenta, fica mais complicada. Outra coisa também, é importante que as partículas elas tenham o mesmo tamanho, porque quando elas têm o mesmo tamanho, elas vão levar o mesmo tempo para que ocorra a extração. Então é importante eu ter partículas de tamanho uniforme. Eu não posso ter uma partícula grande e uma partícula pequena, porque as duas vão levar tempos diferentes para extração. Temperatura influencia muito, né? Quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade do soluto no solvente. Então, o solvente ele tem maior facilidade de capturar o soluto, porque o soluto fica mais solúvel naquele solvente. Lembra que a solubilidade aumenta com a temperatura? Geralmente, né? Quanto maior a temperatura, maior a difusividade. Difusividade é a capacidade do solvente penetrar dentro dos poros do sólido. Então, com a temperatura maior, ele tem maior facilidade de penetrar ali nos poros do sólido, né? Um dos motivos para isso é que com maior temperatura, a viscosidade dos líquidos diminui. Então, líquidos menos viscosos conseguem escoar com maior facilidade. Então, isso tudo aí é bom, né? O aumento da temperatura facilita nesses casos. Só que o aumento da temperatura também pode prejudicar. Por quê? Como você aumenta a solubilidade do soluto no solvente, você também pode aumentar a solubilidade de substâncias indesejáveis no solvente. E você vai acabar extraindo substâncias que você não quer. Outro problema também, se você aumentar muito a temperatura, você vai causar degradação de substâncias, de compostos termossensíveis, né? Compostos que se degradam em temperaturas moderadamente altas, né? Isso aí varia de caso para caso, tá? Depende do que você está extraindo ali. Então, isso são coisas ruins que o aumento da temperatura causa. Outra coisa também, você tem que usar uma temperatura que esteja abaixo do ponto de ebulição do solvente, senão o solvente vai simplesmente entrar em ebulição, você vai perder solvente ali durante a extração. Vamos falar um pouco do solvente. Ó. O solvente, à medida que o tempo de extração vai passando, o solvente ele vai ficando cada vez mais rico em soluto, porque ele está extraindo o soluto, né? Ele está ficando cada vez mais concentrado em soluto.
À medida que ele vai ficando concentrado em soluto, ele vai perdendo a capacidade dele de extrair, porque ele já está ficando saturado de soluto. Então, a velocidade de extração com o tempo vai diminuindo. No iniciozinho, bem no início, o soluto ele está ávido. O solvente ele está ávido por soluto. Ele quer soluto porque ele não tem soluto ali. Então, ele quer soluto. Então, no início da extração, a velocidade de extração é bem rápida, aí ela vai diminuindo com o tempo. O solvente tem que ser seletivo, ou seja, ele tem que ser solúvel somente nos compostos que eu quero extrair e não nos compostos indesejáveis. Mesma coisa da extração líquido-líquido, tá? Ele tem que ser pouco viscoso para que ele consiga entrar bem nos poros do sólido. Ele tem que ser não inflamável, não tóxico, né? Principalmente se a gente estiver tratando de extração em alimentos. Eu não vou usar um solvente tóxico em alimentos, né? É bom que ele seja volátil, por quê? Porque mesma coisa do caso da extração líquido-líquido, né? Nesse caso, depois que eu faço a extração, eu tenho que separar o solvente do soluto. E essa separação é por destilação. Então, é importante que o meu solvente seja bem volátil para que ele consiga evaporar e o soluto ficar dentro do destilador. E ele tem que ser de baixo custo para que o processo seja viável economicamente. Último fator, agitação, né? É preciso que haja agitação, porque a agitação vai facilitar o contato entre as partículas e o solvente. A agitação também ajuda na difusão. Difusão é quando o solvente entra ali nos poros do sólido. Então, essa agitação facilita com que o solvente entre ali nos poros. E com isso, você tem uma velocidade de extração maior. Então, a agitação é bom. A agitação também impede que ocorra sedimentação, né? Se a gente deixar tudo em repouso, o sólido ele vai sedimentar, ele não é solúvel, não é? Ele não solubiliza no líquido, então ele vai sedimentar, ele vai para o fundo do recipiente. E a gente não quer isso, a gente quer que ele fique disperso ali, para que ele tenha um contato efetivo com o solvente. Aqui eu vou falar sobre um extrator que a gente costuma utilizar em laboratório, extrator Soltex. Infelizmente, como a gente não está tendo aula presencial, seria muito interessante se a gente pudesse fazer um experimento com esse extrator dentro de um laboratório, fazer a extração de algum cravo da Índia, por exemplo, extração do aroma, seria bem legal. E aí a gente utilizaria esse equipamento aqui, mas infelizmente não dá pra gente fazer. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele funciona. Então isso aqui é um extrator utilizado em laboratório, né, pra gente fazer testes. Não é um extrator para produzir em larga escala, nada não, tá? Extrator industrial a gente vai ver daqui a pouco. Então como que isso daqui funciona? A gente tem um reservatório, né, um reservatório pequenininho aqui dentro, ó. Dentro desse reservatório a gente tem o sólido que a gente quer extrair algum componente dele. Aqui a gente tem um equipamento chamado balão. Dentro desse balão a gente tem o solvente que vai realizar a extração. Aí a gente tem esse equipamento aqui embaixo, que é uma chapa de aquecimento. Ela vai aquecer esse solvente aqui. Esse solvente ele vai evaporar e os gases dele, ó, vão seguir esse caminho aqui, ó. Eles vão subir aqui por esse tubo chamado tubo lateral. É o caminho que ele encontra, tá? É o único caminho que ele encontra. Então, aqui nesse tubo lateral, a gente tem vapor de solvente. Esse solvente, esse vapor vai subir aqui, vai subir aqui, vai subir aqui e vai encontrar esse equipamento aqui em cima. Esse equipamento é chamado de condensador. O que o condensador faz? O próprio nome fala. Ele transforma, ele condensa vapor para líquido. Ele faz a condensação. Como? O vapor está aqui dentro, o vapor de solvente entra aqui dentro dessas bolinhas. Só que do lado de fora dessas bolinhas, a gente tem água corrente passando. A água, ela está em temperatura ambiente. Então, esse vapor quente, quando entra em contato com as paredes dessas bolinhas, as paredes estão frias por causa da água. Então, o vapor, quando entra em contato com essas paredes, eles condensam. Eles vão condensar e vão pingar, tá vendo essas gotinhas aqui, ó? Justamente dentro desse reservatório.
E aí, quando eles encontram dentro desse reservatório, eles vão encontrar os sólidos. E aí vão fazer a extração, obviamente, né? E aí, ó, à medida que isso aqui for pingando, isso aqui vai transbordando, ó, vai transbordando e vai enchendo aqui as laterais. E isso aqui vai enchendo esse sifão, tá vendo, ó? Aí vai chegar um ponto que isso aqui vai transbordar aqui, ó, vai passar, né, por esse sifão, e esse líquido ele vai percorrer esse caminho aqui. No caso, o que a gente tem? A gente tem o solvente mais os componentes que foram, mais o soluto que foi extraído, né? Então aqui a gente tem o extrato. Então esse solvente mais esse soluto vão entrar aqui dentro e vão cair aqui dentro desse balão. Só que dentro desse balão, esse balão continua sendo aquecido. Então, o solvente, ele continua evaporando. E aí, a gente espera que somente o solvente evapora. Né? Que o soluto que caiu aqui, que a gente utiliza uma temperatura inferior à temperatura de ebulição do soluto, então, e superior à temperatura de ebulição do solvente. Então, somente o solvente vai evaporar. Então, esse solvente, ele continua evaporando aqui sem parar, ele continua caindo aqui sem parar. Então, esse processo, ele é contínuo, ele não para, ele vai ocorrendo o tempo todo. E aí, à medida que o tempo for passando, esse solvente, ele vai ficando cada vez mais concentrado em soluto. E aí, ele vai ficando... Quando que isso para? Quando for extraído quase tudo aqui. Então, é como se fosse uma extração multi-estágios, né? Isso vai ocorrendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí, agora vamos ver alguns extratores, a gente viu um extrator de laboratório, vamos ver alguns extratores industriais, que são utilizados na indústria. No caso aqui, a gente está falando de extratores sólido-líquido, tá? Existem dois tipos de extratores, os extratores por percolação e os extratores por imersão. O próprio nome fala. No caso do extrator por imersão, a gente tem um tanque. Dentro desse tanque, nós temos os sólidos. Entra o solvente, né? A gente tem um agitador aqui para promover uma agitação efetiva, um contato efetivo entre o sólido e o solvente. Isso aqui é agitado. E aí sai o extrato. O extrato é o solvente mais o soluto. Se chama extração por imersão porque o sólido fica imerso no solvente. Isso aqui costuma ser usado para matérias-primas moídas e muito finas, né? Por quê? Porque essas matérias muito finas, a gente não consegue fazer a extração por percolação. Vocês vão entender por quê. Então, a gente faz esse caso aqui, imersão. Pode ser contínuo ou em batelada. No caso, se for batelada, eu carrego, né? Deixo um tempo ali agitando, paro, descarrego. Quando é contínuo, entra solvente o tempo todo e sai extrato o tempo todo. É necessário uma etapa de separação como filtração ou centrifugação antes da destilação. Então, depois que isso aqui ocorre, a extração ocorre, eu preciso de uma etapa que vai separar o sólido do líquido, né? E depois vai para a destilação. A destilação, lembrando, serve para separar o solvente do soluto que foi extraído. Agora, a extração por percolação, a gente tem dentro do equipamento, os sólidos ficam ali parados, eles formam um leito fixo, a gente chama de leito fixo. Aqui, ó. O sólido, ele fica todo aqui, né, paradinho, um leito fixo, porque não tem agitação. E aí o solvente, ele passa, ele vem aqui, ele é adicionado aqui no topo e sai aqui no fundo. Então, ele percola, por isso o nome percolação. Ele percola esses sólidos até chegar aqui no final. Aí, durante a percolação, ele vai fazendo a extração. Aí, chega aqui no final, a gente tem o extrato, que é o solvente mais o soluto. Quando a gente passa um café em casa, a gente está fazendo uma extração por percolação. Por quê? Porque o sólido está paradinho ali no filtro, no papel de filtro, e a gente joga o solvente por cima e ele sai por baixo. Agora, se eu quisesse fazer um café por imersão, como é que a gente faria isso? Eu já vi gente fazendo isso. Pegar a água, aquece a água no fogão, né? Pega uma colher de café e joga ali na água fervendo, né? Ali é uma extração por imersão. O pó de café está sendo jogado na água fervendo.
Nesse caso aqui, eu tenho que utilizar sólidos que sejam porosos, sólidos que vão permitir que o solvente consiga passar tranquilamente. Por isso que sólidos muito finos, eu não faço essa extração por percolação, porque os sólidos muito finos, eles vão se compactar e não vão deixar o solvente passar. É necessário reciclar o solvente para enriquecê-lo. Então, esse extrato que sai aqui, ó, eu posso vir jogar ele aqui de novo, ó, para que ele seja enriquecido, para que ele saia daqui de baixo com maior concentração ainda de soluto. Aí, gente, esse equipamento aqui, ele precisa de uma filtração, né, depois. Esse aqui não precisa, porque os sólidos, eles ficam fixos aqui, eles formam um leito fixo. Então, aqui embaixo, a gente tem que ter um bloqueio, né, uma tela perfurada, um filtro que só deixe passar o extrato, mas não deixe passar os sólidos. Os extratores, eles podem ser de estágios simples ou múltiplos, eles podem ser contínuos ou descontínuos. Agora vamos ver o primeiro tipo de extrator, né, que é o extrator leito fixo. O próprio nome fala, os sólidos, eles ficam fixos, eles não se movimentam. Então aqui é um exemplo de extração de açúcar de beterraba. A beterraba fica aqui, né, dentro do equipamento, paradinha. No caso, a beterraba, você não vai botar a beterraba inteira ali, você bota a beterraba fatiada. Então aqui a gente tem uma tampa móvel que vai permitir que a gente entre com os sólidos, né? A água quente entra, no caso, o solvente aqui é água quente, nesse caso aqui. Entra aqui por cima, percola as beterrabas e sai aqui embaixo. Quando ela sai aqui embaixo, a água sai carregando o açúcar, né? O açúcar, ele é solúvel em água, então a água sai aqui com o açúcar. É claro que essa água, ela vai extrair outras coisas além de açúcar. Então, aqui embaixo, a gente tem que ter um fundo perfurado que permita apenas a passagem do extrato e não dos sólidos. E aí você faz essa percolação, você coloca ali a quantidade de água que você quiser, na vazão que você quiser, para você obter os resultados ali, o rendimento que você quiser. Quanto mais água a gente passar por aqui, maior vai ser a extração, obviamente. Depois a gente tem o extrator de Bowman, que é um extrator de leito móvel, né? Então, os sólidos, nesse caso aqui, eles se movimentam. Não é igual esse caso aqui, que eles ficam fixos. Como que eles se movimentam? Aqui, ó, é tipo uma roda gigante. A gente tem um negócio que roda aqui no meio. E essa roda, ela tá ligada a várias caixinhas, tá vendo? Essas caixinhas, elas fazem esse percurso aqui, ó. Elas giram 360 graus até voltar, como se fosse numa roda gigante mesmo. Aí, como é que funciona? Aqui tem um esquema pra gente entender melhor. A gente tem várias caixinhas que vão girando, né? Essa primeira caixinha aqui, ela recebe os sólidos secos. Isso aqui é um processo contínuo. A gente tem sólido entrando o tempo todo, saindo o tempo todo. A gente tem solvente entrando o tempo todo e saindo o tempo todo. Então, é um processo totalmente contínuo. Os sólidos entram aqui nessa primeira caixinha. Essa caixinha, ela vai descendo, né? Aí chega aqui nessa posição. Nessa posição, ela recebe solvente pulverizado. Então, o solvente é pulverizado aqui, tá vendo? Aí, esse solvente pulverizado, ó, esse solvente, ele percorre a caixinha e vai para a caixinha de baixo. Percorre a caixinha de baixo e cai aqui no fundo do equipamento. Aí, ó, as caixinhas da frente, elas vão andando, ó. E aqui tá caindo solvente ainda. Elas vão andando, vem aqui pra cima. Quando elas chegam nessa posição, elas recebem... aqui no fundo, ó, a gente tem a retirada do solvente mais soluto, tá vendo? Porque aqui, ó, o solvente, ele já fez a extração, né? Então, a gente tem solvente mais o soluto que foi extraído. Essa caixinha aqui, quando ela chega nessa posição, ela recebe solvente puro.
Então, é adicionado solvente puro. Esse solvente puro percola os sólidos, cai aqui e vai para a caixinha de baixo. Da caixinha de baixo, cai aqui e vem para o fundo do equipamento. Aí, ó, esses sólidos, quando eles chegam nessa caixinha, nessa posição aqui, ó, a caixinha é virada. Tá vendo essa caixa virada aqui, ó? A caixinha virada, os sólidos são coletados, porque ele já terminou a extração para eles, né? Então, eles são coletados e são retirados do equipamento. Então, percebam o seguinte, ó. O solvente que é pulverizado aqui nessa caixinha aqui, ó, ele vem, olha de onde ele vem do fundo do equipamento. Então, esse solvente que é pulverizado aqui, ele já tem soluto. Ele não é solvente puro, tá? Agora, aqui a gente tem solvente puro entrando no equipamento. Então, a gente tem solvente entrando, solvente saindo, a gente tem sólido entrando e sólido saindo. Agora, a gente tem o extrator Wildebrandt. É um extrator de leito móvel. O que quer dizer isso? Quer dizer que os sólidos, eles são movidos dentro do extrator. Eles caminham, eles não estão fixos, igual no caso anterior. E é um extrator contínuo também, ó. Como é que funciona? A gente tem um cilindro, né? Esse cilindro ele tem um formato em U. E dentro desse cilindro a gente tem esse eixo aqui que gira. E esse eixo, ele é tipo ele é um parafuso, tá vendo? Esses parafusos, quando esse eixo gira, o sólido entra aqui, né? Entra aqui em volta. Aí, quando isso aqui vai girando, esse parafuso vai girando, os sólidos, eles vão girando e caminhando com eles, né? Ele vai movimentando os sólidos até que o sólido saia aqui. O solvente entra do outro lado e vai percorrendo os sólidos, vai entrando em contato com o sólido até sair aqui. Então, esse solvente, quando sai aqui, ó, ele carrega, ele tá com o soluto. Ele entrou em contato com o sólido durante todo o caminho e saiu aqui carregado de soluto. Aqui está escrito óleo, gente, porque esse exemplo aqui era a extração de um óleo, né? Então, nesse caso aqui, é a extração de um óleo. Mas o óleo aqui, no caso, representa o soluto. Então, a gente vê que entra e sai material o tempo todo. Então, isso aqui é um procedimento contínuo. Leito móvel. Aí, ó, a velocidade dessas hélices controla a velocidade com que o sólido percorre esse caminho. Se eu uso uma velocidade muito baixa de rotação, então o sólido ele vai levar mais tempo para percorrer o caminho. Isso é até bom, porque como ele leva mais tempo para percorrer o caminho, ele vai ficar mais tempo em contato com o solvente. Então, a extração vai ser mais eficiente. E o fluxo, ó, percebam que o fluxo é contracorrente. O sólido vem daqui para cá e o solvente vem daqui para cá. Depois a gente tem o extrator contínuo, acho que esse é o último, né? Existem outros extratores, outros modelos, tá? Mas eu estou mostrando aqui alguns, os mais comuns para vocês. Extrator contínuo com agitação. Então, o próprio nome fala, ele é contínuo, tá? E os sólidos, eles não ficam parados, eles estão agitados ali, não é leito fixo. Como é que funciona isso? Ó, a gente tem três misturadores. Esse pode ser, não precisa ser necessariamente 3, tá? O sólido é alimentado aqui no terceiro misturador. Então, ele entra aqui. Aqui no iniciozinho, ó, na parte superior, existe uma agitação, né? Ele entra em contato com o solvente. Só que aqui no finalzinho, aqui no fundo, ele vai decantar. Aqui no fundo a gente não tem agitação. Então, vai ocorrer aqui uma decantação. O sólido vai decantar aqui. Aí tem uma bomba que vai retirar esses sólidos. Isso ocorre continuamente, tá? O tempo todo, porque é um extrator contínuo. Essa bomba vai retirar esses sólidos e vai levar para o topo do outro misturador.
Aqui nesse outro misturador, o sólido entra em contato com o solvente, aqui nessa região de cima. E na região de baixo ele vai decantando. Então, esse sólido decanta aqui. Essa bomba joga ele para outro misturador. Perceba que a bomba, ó, tá escrito aqui, suspensão sólido líquido. É claro, a bomba, isso aqui, ela não vai carregar somente sólido, ela vai carregar um negócio pastoso. Você vai ter sólido, mas você vai ter solvente também. Aí, então, esses sólidos entram aqui no primeiro misturador. Acontece a mesma coisa. Eles decantam até o fundo aqui e eles são retirados aqui. Então, aqui a gente chama de sólido lixiviado. Lixiviado quer dizer que esse sólido sofreu uma extração. O solvente, ele faz o caminho contrário. Ele é adicionado aqui no primeiro agitador. O solvente, depois ele é retirado aqui por essa tubulação e vai para o segundo agitador, segundo tanque, né? Depois vai para o terceiro tanque e sai aqui, ó. Solução concentrada, ou seja, o solvente está concentrado com soluto. Percebam que aqui a gente tem um fluxo contracorrente. O sólido faz esse caminho aqui e o solvente faz esse caminho aqui. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem simples de extração sólido líquido na indústria de alimentos. Existem vários outros exemplos que vocês podem pesquisar. Eu trouxe aqui 3 exemplos bem simples para que a gente consiga visualizar como que esse processo é aplicado na indústria de alimentos. Então, por exemplo, produção de café solúvel. Na produção de café solúvel, o que eu quero produzir? Eu quero produzir aquele café que o pó você mistura diretamente na água e bebe. Como é que a gente faz isso? A gente pega o café torrado e moído. O café torrado e moído, ele não é solúvel, não é café solúvel. Por quê? Porque ali a gente tem sólidos que são solúveis e a gente tem sólidos que são insolúveis, que é aquela borra do café, né? Então, isso aqui, essa é a diferença entre café solúvel e café não solúvel, né? Então, o café torrado e moído, ele vai passar por uma extração. Essa extração é como se a gente fosse passar um café. É passar o café que a gente faz em casa. A gente adiciona água na indústria, né? A indústria adiciona água. Essa água está numa alta temperatura, que é exatamente o que a gente faz em casa. Só que ela também está em alta pressão. A alta pressão é para facilitar ainda mais a extração. Então, a água, ela vai sair aqui embaixo, que é o extrato. O que é esse extrato? É a água mais os componentes solúveis do café. Um deles é a cafeína, né? E do outro lado vão sair os sólidos. Esses sólidos aqui é a borra do café que não serve aqui. Não é o que interessa pra gente. Esse extrato, o que a gente tem ali? A gente tem os componentes solúveis do café mais a água. A água, a gente não quer a água, porque quando a gente vai comprar café solúvel no supermercado, o que a gente tem ali é a parte sólida, a gente não tem água ali. Então, o que eu preciso fazer agora é retirar a água desse extrato. A gente faz isso em evaporadores. Os evaporadores vão evaporar aquela água ali. Depois, aí a gente vai ter os sólidozinhos úmidos, depois que evaporar a água. Esses sólidozinhos úmidos, eles vão passar por secadores para retirar a umidade. E aí, então, a gente tem um café solúvel sólido. Depois, outro exemplo, produção de açúcar da beterraba. Na beterraba, a beterraba ela tem açúcar na composição dela. Então, a gente pode produzir açúcar usando a beterraba em vez da cana-de-açúcar. Como é que a gente faz isso? A gente tem que, primeiramente, limpar a beterraba, tirar as impurezas e as folhas e talos. Depois a beterraba é fatiada para facilitar a extração. E aí a gente faz extração com água quente. Isso a gente consegue fazer dentro de casa, tá? Mas eu tô falando a nível industrial, tá? Então, depois dessa extração, vai sair uma água roxa, né? Essa água contém os açúcares da beterraba. Contém os açúcares, entre outras coisas, tá? Com outras coisas também. Então, o sólido não interessa pra gente. Então, nesse extrato aqui, eu tenho água, açúcar e outros componentes. Eu quero somente o açúcar, eu quero eliminar a água e eu quero eliminar os outros componentes. Então, eu vou fazer uma purificação.
Nessa etapa de purificação, eu vou eliminar os outros componentes. Aí vai sobrar somente água e açúcar. Então, agora eu quero eliminar a água. Eu vou para a etapa de evaporação. Então, na evaporação, eu vou eliminar o excesso de água. Depois, eu vou para a etapa de cristalização. Nessa etapa de cristalização, a gente já estudou cristalização, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou evaporar o restante de água que tem. Na medida que eu for evaporando a água, como eu tô com menos água, eu vou ter menor capacidade de solubilizar aquele açúcar. Então, eu vou reduzindo a solubilidade e aí o açúcar, então, ele vai se cristalizando. E aí vão formando os cristais de açúcar. Aí, esses cristais de açúcar, eles vão estar muito úmidos, eu vou ter uma pasta de açúcar. Então, eu vou fazer a centrifugação. Vou usar uma centrífuga filtrante, né? Essa centrífuga filtrante, ela vai girar. Dentro da centrífuga, do filtro da centrífuga, vai ficar os cristais de açúcar e a água vai passar pelo filtro. Então, eu vou ter ali somente os cristais de açúcar. Esses cristais de açúcar, eles ainda vão estar um pouquinho úmidos, então eles vão passar por uma secagem e aí então eu vou ter o açúcar cristal. Último exemplo, extração de óleos essenciais. Óleos essenciais são substâncias aromáticas que dão aroma e elas estão presentes em plantas. Exemplo é a baunilha. Então, esses óleos essenciais, eles são utilizados em perfumes, eles são utilizados na culinária também. Então, um exemplo aqui, ó, é a baunilha. A baunilha, ela vem de uma planta, né? Esse óleo essencial, ele é extraído das sementes que tem dentro da flor. Né? Então, a gente pega aí as sementes da flor e faz um processo de extração. Aí a gente usa um solvente adequado, né? Um solvente que consiga solubilizar esse óleo. E aí então a gente tem o extrato, que é o óleo, né? Com o solvente, e depois a gente tem os sólidos. Essa extração de óleos essenciais, geralmente, ela é feita com vapor quente. Só que esse vapor, e não dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que quando a gente está trabalhando com substâncias termossensíveis, a gente não pode usar esse vapor quente. E aí, então a gente opta por usar essa extração aqui do jeito que eu estou mostrando para vocês.